Bom, vocês já devem saber que a mulher, quando envelhece, ela começa a ter uma maior chance de desenvolver ronco e apneia do sono, não é mesmo? Você tem aquela tia, aquela vozinha que começou a roncar depois que envelheceu? Sabe por que isso acontece? Então nesse vídeo eu vou dar 3 razões pelas quais a mulher começa de fato a roncar quando envelhece. Sou Guilherme Brassanini, sou otorrinolaringologista com ênfase de atuação em medicina do sono e aqui no canal eu trago dicas e curiosidades a respeito do mundo do sono. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, ative o sininho de notificação e me acompanhe por aqui para mais dicas. O envelhecimento é um processo natural de todo ser humano, não é mesmo? Mas a mulher ela tem um bônus, algo a mais. A mulher, no envelhecimento, ela começa a ter alterações hormonais importantes e a gente chama essas alterações hormonais de menopausa, né? Então a gente tem que colocar em primeiro lugar por que a mulher começa a roncar pelo envelhecimento. É geralmente na perimenopausa, quando ela começa a ter essas alterações hormonais que são relativas a essa fase da vida da mulher. A gente sabe que os sintomas comuns da menopausa é aqueles fogachos, aquele calorão que a mulher sente, né? Mais nervosismo, às vezes quadros de insônia. Mas a gente tem que entender que às vezes também a mulher começa nesse período a roncar e com maior possibilidade também de ter apneia do sono. Mas por que eu falo roncar e apneia do sono na mesma frase? A gente tem que entender que o ronco é o principal sintoma envolvido na apneia do sono. O ronco é o barulho emitido por nossa garganta pela vibração do ar que passa por uma região mais estreita. Se essa região ela se fecha, a gente chama de apneia do sono. E a apneia do sono é uma doença que é potencialmente mais grave, né? Ela pode envolver alterações cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, hormonais. A pessoa sente que não está descansada quando acorda, não tem vontade de fazer as coisas, pode ter perda de memória, libido e muitas outras coisas que eu não vou falar nesse vídeo porque senão fica muito longo. Então, quais são as 3 razões principais pela qual a mulher começa a roncar? Então, a primeira delas, vamos falar da parte hormonal de fato, né? Então a mulher na menopausa, ela começa a ter uma redução importante de alguns hormônios. O principal deles é o estrogênio. Tá? O estrogênio é o principal hormônio envolvido no nosso turgor, tanto de pele, de mucosa, quanto também de muscular. Então com a perda do estrogênio, a mulher ela começa a ter uma maior flacidez dos tecidos, né? E pensa, se você tem uma maior flacidez dos tecidos da região da garganta, esses tecidos eles vibram mais e há mais predisposição ao ronco e ao estreitamento, à apneia do sono. Então o estrogênio, quando a mulher perde esse estrogênio, ela começa realmente de fato a roncar mais. Um outro hormônio importante para a saúde dos tecidos é a progesterona, mas ela tem um papel menos importante ainda do que o estrogênio. Quando se fala na mulher perimenopausa, um dos tratamentos que podem ser envolvidos no tratamento inclusive do ronco e da melhora dos sintomas do climatério é a terapia hormonal, que deve ser avaliada e acompanhada por uma ginecologista para avaliar as possíveis indicações, uma vez que algumas mulheres podem ter contraindicações à terapia hormonal. Uma outra questão hormonal que pode acontecer na mulher nessa fase é alterações na tireoide. Com o envelhecimento, a mulher pode ter perda realmente da função tireoidiana e desenvolver o hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele também está relacionado ao aumento de ronco e apneia, devido à deposição, às vezes, de um pouco de gordura na região mais funda ali da região da laringe. Então, a mulher também pode ter aumento do ronco e da apneia do sono devido a alguma alteração tireoidiana. A segunda razão, então, já que a gente falou um pouquinho de gordura, é a redistribuição da gordura corporal. A mulher com envelhecimento, ela tende a redistribuir essa gordura. A gordura que antes ficava em algumas regiões do corpo, elas acabam se acumulando mais em região de base de língua e nas regiões profundas do pescoço, causando então um estreitamento. Esse estreitamento, devido a essa gordura, diminui o espaço na região da garganta, aumenta-se a resistência do ar e aumenta a chance da mulher ter ronco e de ter apneia do sono também. Outra região que pode ter um acúmulo de gordura é a região abdominal. Então, se a mulher começa a ter um maior acúmulo de gordura a nível abdominal, a gente entende que o diafragma ele não consegue fazer a expansão necessária. É uma coisa que a gente chama de tração caudal. Se essa tração caudal está diminuída, a nossa via aérea como um todo ela fica mais flácida e aumenta-se então a chance de a mulher desenvolver um quadro de apneia do sono.
E por último, e não menos importante, talvez a mais importante, é que a mulher na menopausa, ela reduz o metabolismo e tende então a ganhar peso, né? Então a mulher, além de ter um metabolismo mais lentificado, ela começa também a ter uma maior chance de ganho de peso corporal, de gordura corporal e substituição também de massa magra por massa gorda. Então, a mulher na menopausa, com o envelhecimento, ela tende a aumentar o peso. E a gente sabe que, se não o mais importante, um dos fatores de risco mais importante para o desenvolvimento do ronco e da apneia obstrutiva do sono é a obesidade. Então, metabolismo lentificado, alterações hormonais provenientes da mulher, alterações na disposição nesse período da fase de vida que fazem com que a mulher não consiga mais ser tão ativa muitas vezes, fazer exercício físico, acaba muitas vezes também mudando o padrão alimentar, se alimentando de uma forma um pouquinho mais errada, em maior quantidade. Então todos esses fatores podem fazer com que a mulher comece a ganhar peso nesse período da vida e aí sim começar então a ter ronco e apneia do sono. Então lembrando, as 3 principais razões então pela qual a mulher durante o envelhecimento ela começa a ter ronco e apneia do sono é a questão hormonal com a menopausa, então reduz principalmente estrogênio, a mulher começa a ter maior redistribuição de gordura corporal, acumulando mais gordura em regiões importantes que causam obstrução da via aérea e o ganho de peso. E o que fazer então, né, para que não desenvolva ronco e apneia durante toda a perimenopausa, né? Primeiramente, a gente tem que entender a importância do acompanhamento médico periódico, né? Então a mulher ela tem que sempre estar em dia com a sua ginecologista, fazendo os exames de sangue, exames hormonais, para poder avaliar essas questões e, claro, compartilhar com o seu médico como que ela está se sentindo, né? Porque alguns sintomas são bem característicos dessa fase e podem sim ser tratados, tudo bem? É claro que exercício físico, uma alimentação saudável, um sono de qualidade sempre está envolvido, né? Lembrar que existem alguns pilares que compõem a nossa saúde. E um sono de qualidade, uma alimentação saudável e ser sempre ativa, isso com certeza vai prevenir não só ronco e apneia do sono, como muitas outras doenças. Mas o que fazer então? Eu já ronco e não sei o que fazer. Inicialmente procurar um médico para avaliar se a gente está falando realmente de um ronco ou se a gente já está falando de um quadro de apneia do sono. Isso a gente vai ver através de um exame chamado de polissonografia. Tem vídeo sobre polissonografia aqui no canal, depois dê uma olhadinha. Então, o que acontece? Se a gente diagnosticar um quadro de ronco ou apneia, a gente tem que demandar um tratamento para isso. Lembra do que eu falei dos fatores de risco da mulher, né? Muitas vezes a ginecologista ela pode prescrever uma terapia hormonal. Se a mulher está acima do peso, a perda de peso ela é necessária. Alguns exercícios de fonoterapia para melhorar o tônus da garganta podem ser indicados. Em quadros leves, o laser fotona, que é um laser que faz uma bioestimulação de colágeno, deixa a região da mucosa mais contraída, menos relaxada, pode ajudar também. Se a gente estiver falando de um quadro de apneia do sono, lembrem da doença apneia do sono, aí muitas vezes a gente tem que abrir mão de outros tratamentos, né? Muitas vezes com dispositivos orais de avanço mandibular ou até mesmo CPAP, que é um aparelho de pressão contínua para dentro da via aérea. Não podemos esquecer também que se a pessoa apresentar algumas alterações anatômicas importantes na região da garganta, como hipertrofia das amígdalas ou mesmo alterações esqueléticas, algumas cirurgias para a apneia do sono podem ser indicadas. Mas e aí, gostou de saber então das 3 razões pelo qual a mulher começa a roncar na menopausa? Você se identificou com esse vídeo ou conhece alguma mulher que começou a roncar? Compartilhe esse vídeo, eu acho que é muito importante criar uma consciência do que pode estar acontecendo com o corpo, né? O autoconhecimento eu acho que é tudo, né? E se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a todas as dúvidas, tá? Bom, se você ficou até o final, então se inscreva, curta, compartilhe e a gente se vê então no próximo vídeo.